cidade dos cristãos, e teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. armados com a força que vem do Senhor, Nós iremos a ti. professando todos uma só fé. Nós iremos a ti. Sob o impulso do Espírito Santo, Nós iremos a ti. de nossas fazendas e nossas cidades, Nós iremos a ti. de nossas montanhas e nossas baixadas, Nós iremos a ti. de nossas cabanas e pobres favelas, Nós iremos a ti. de nossas escolas e nossos trabalhos, Nós iremos a ti. com nossos anseios e nossos desejos, Nós iremos a ti. com nossas angústias e nossas alegrias, Nós iremos a ti. com nossas fraquezas e nossa bondade, Nós iremos a ti. com nossos anseios e nossos desejos, Nós iremos a ti. com nossas angústias e nossas alegrias, Nós iremos a ti. com nossas fraquezas e nossa bondade, Nós iremos a ti. com nossa riqueza e nossa carência, Nós iremos a ti. curvados ao peso de nosso trabalho. Senhoras e senhores, bom dia, sejam bem-vindos. Isso é Verdade e Vida, mas nós estamos aqui, eu e ele, o Joaquim Mazola. Olá, padre. Bom dia. Bom dia, senhor. E já deixando e saudando os amigos também que nos acompanham, também das redes sociais aqui da Magnífica, do site, do aplicativo e do nosso Querido e amado, estimadíssimo Radinho a Pilha. ou a Força. Ou a Força. Joaquim, estamos aqui. Hoje é sexta-feira, dia 2 de julho. Como diria alguém, são 11 horas e 8 minutos. Verdade, padre. Estamos aqui ao vivo e vamos conversar hoje sobre a liturgia do fim de semana. Esse fim de semana em que a igreja comemora, a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. Nesse domingo, a igreja celebra a memória dessas duas grandes figuras, desses grandes homens que foram importantíssimos para a edificação da igreja, para a consolidação da igreja. Né? Foi o Pedro, né? Foi a Pedro a quem Jesus entregou a missão de zelar pela unidade dos discípulos, a missão de zelar pela
pela permanência e pela comunhão dos discípulos. Pedro seria a rocha firme sobre a qual os outros discípulos se apoiariam. Aliás, não o Pedro em si, né? Mas a fé do Pedro. A gente vai ouvir isso. E foi Paulo, o nosso amiguinho Paulo, aquele que tanto resistiu a Jesus, mas que depois se tornou um dos grandes apóstolos e levou a igreja aos pagãos. Levou a mensagem de Cristo aos pagãos, levou a mensagem do Evangelho ao mundo pagão. Então hoje a igreja celebra com grande... Hoje não, domingo. Domingo a igreja celebra com grande alegria a memória de Pedro e Paulo, colunas da igreja. E a gente vai falar um pouquinho sobre os dois aí, viu, Joaquim? Ok, mais uma vez ouvir essa riquíssima história, né, padre, desses dois. A gente vai ouvir um pouquinho a história dos dois e vai entender o que isso significa aí para a nossa caminhada de vida e de fé. Né? Amém. E como sempre, o Joaquim vai fazer as participações com os textos bíblicos. E já que estamos aqui ao vivo, o Joaquim também vai dar os palpites dele aqui na nossa conversa. E a gente vai fazer o nosso bate-bola aqui, né? E você que está acompanhando aí pode participar aí, mandando o seu alô, o seu abraço, né? E nós vamos ouvir hoje canções religiosas que têm a ver com a solenidade de Pedro e Paulo, tá bom? Nós vamos então começar com o prefácio da missa desse domingo. O Joaquim vai ler para nós, o Joaquim vai proclamar para nós o prefácio da missa desse domingo, o prefácio da oração eucarística. Veja que no prefácio nós já temos o grande motivo, o grande tema desse fim de semana. Então vamos ouvir com carinho e a gente volta depois do tema, depois do prefácio, Joaquim, a gente já vai para a música, a gente vai para o intervalo e volta em seguida, tá bom? Até daqui a pouco. É justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a terra, igual veneração. Que seguiram a Cristo.
hoje e sempre da Igreja pilares, no alicerce do Cristo Senhor, lá no céu como dois luminares, a brilhar no celeste esplendor. Feliz São Pedro, do céu porteiro, na cruz em verso sem ser Israel. E tu, São Paulo, doutor das gentes, na dor da espada ganhaste o céu. Agora, pois, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Sois de Deus oliveiras frondosas, candelabros de intenso fulgor, sempre duas coroas de rosas, dando a Roma perfumes de amor. Feliz São Pedro, do céu porteiro, na cruz impresso sem ser Israel. E tu, São Paulo, doutor das gentes, na dor da espada ganhaste o céu. Agora, pois, rogai por nós, rogai por nós, rogai. Muito bem. A igreja celebra nesse fim de semana a solenidade litúrgica dos apóstolos Pedro e Paulo. Ele, grandes colunas que ajudaram na edificação da igreja e ainda continuam inspirando os discípulos e discípulas de hoje e de sempre. Nós vamos ouvir agora o evangelho desse domingo. Jesus confia a Pedro a missão de ser o ponto de referência, o ponto de unidade, o ponto de comunhão. A fé de Pedro, a profissão de fé que Pedro faz, vai ser o ponto de referência, de apoio para os outros discípulos. Sobre a fé de Pedro vai ser construída toda a história da igreja. Vamos ouvir então o evangelho desse domingo e voltamos em seguida. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Evangelho segundo São Mateus. Capítulo 16. Muito bem. Você ouviu aí o evangelho desse fim de semana. Nós temos aí coisas interessantes para rezarmos. Primeiramente, Jesus pergunta, aos discípulos o que as pessoas andam dizendo a ele, andam dizendo a respeito dele. O que as pessoas andam dizendo a respeito de Jesus? Os discípulos respondem e mostram que existem várias opiniões a respeito de Jesus. As pessoas até gostam de Jesus, as pessoas se interessam por Jesus, mas ainda não compreenderam exatamente quem ele é.
E aí Jesus pergunta aos discípulos, né? E eu? Né? Quem eu sou para vocês? O que é que vocês pensam de mim? E aí vem a resposta de Pedro, a famosa resposta de Pedro, que é mais do que uma resposta. É uma confissão de fé. Tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro é mais do que uma resposta. É uma confissão. Ele professa a fé. Ele afirma a fé em Jesus. A fé de que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, aquele que veio para salvar Israel, aquele que veio para salvar todos os povos. A igreja vai dizer que essa profissão de fé, né, como Jesus disse ali, isso não é obra humana. Né? Jesus diz a Pedro, né, feliz és tu, Pedro, né, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram isso. Essa resposta, ela não é uma resposta humana, é uma resposta também inspirada. É o Espírito quem nos leva a dizer, é o Espírito quem nos faz proclamar a fé em Jesus. É o Espírito quem nos move a fé em Jesus. E ali Jesus está dizendo isso, né? A resposta de Pedro, a confissão de Pedro é uma confissão também, né, movida pelo Espírito. O Espírito moveu a isso. E sobre essa fé, sobre essa profissão de fé, então vai ser construída toda a igreja. Jesus confia a Pedro não um poder humano, mas Jesus confia a Pedro um poder espiritual, o poder de manter a unidade. Então, sobre a fé de Pedro, virão outros discípulos. A partir da fé de Pedro, virão outros discípulos. Outros discípulos comungarão da mesma fé. Outros discípulos comungarão, né, daquela crença. E aí Pedro será o ponto de unidade. Né? Pedro será a referência, o ponto de unidade. Pedro vai à frente, mas os outros o seguirão. De novo, a fé, caríssimo, a fé também não é só uma questão de crer com a cabeça, crer com a razão. A fé é um modo de vida, é um estilo de vida, um jeito de viver. A fé tem a ver com o segmento, com o modo de ser, de pensar, de agir, de viver. Então Pedro vai ser, né, a referência desse novo jeito de ser, desse novo modo de ser. Pedro vai ser a referência. As pessoas que virão aprenderão com Pedro, aprenderão com os discípulos, aprenderão com os 12 um jeito novo de ser, de viver e de ser igreja. Aqueles que virão aprenderão com Pedro a serem discípulos e discípulas de Jesus. Homens e mulheres renovados pelo Espírito. Homens e mulheres renascidos em Cristo. Homens e mulheres renascidos pela graça, renascidos, recriados pela graça. Os que vierem depois, né, vão formar o corpo de Cristo, corpo santo, corpo místico. Né? Isso é um presentão, digamos assim, mas é também um imenso desafio. Né? Ser esse discípulo, viver em comunhão com o corpo, formar o corpo místico de Cristo, formar esse corpo santo, isso vai ser um grande desafio para todos os discípulos. Né? Mas esse é o convite. E assim como Pedro, os que vierem depois, os que viriam depois, continuariam, levariam adiante a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho. Pensa nisso com carinho, nós vamos para mais uma canção e a gente volta daqui a pouquinho.
ti. Te conduzirei ao reino do meu Pai. A face do Pai é esta que olha pra ti. Pois quem me vê, vê o Pai. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me pescador de homens, farei de ti. Te conduzirei ao reino do meu Pai. A face do Pai é esta que olha pra ti. Pois quem me vê, vê o Pai. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor.
Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Você ouviu uma canção do padre José Weber, Tu és o Messias, relembrando aí a resposta de Pedro à pergunta de Jesus. Você vai ouvir agora o texto da segunda leitura desse fim de semana. O texto onde Paulo fala da sua corrida de fé. Paulo compara a sua caminhada de fé como as grandes corridas, os grandes campeonatos de corrida da antiguidade. Paulo vai dizer, completei a corrida, guardei a fé. Nós vamos ouvir a segunda leitura e vamos então depois conversar um pouquinho sobre ela. Com carinho também vamos escutar o texto de Paulo, na carta de Paulo a Timóteo. Caríssimo Timóteo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4. Pedro e Paulo, homens muito diferentes. Pedro, um simples pescador, um homem do mar, o homem que vivia nas águas, um homem que vivia na pesca, um homem simples, sem estudo. Paulo, ao contrário, um homem bastante estudado, um homem que conhecia a Escritura, um homem que conhecia muito bem os Salmos, os profetas, a lei de Moisés. Paulo,
Paulo que resistiu a Jesus, Paulo que resistiu ao Evangelho, mas que depois daquela experiência de Damasco se entregou totalmente a Jesus, se entregou totalmente à causa do Evangelho. Paulo se entregou e entendeu que a missão dele era entre os pagãos, aqueles que não tinham nem o sangue judaico, nem o sangue judeu, e aqueles que nem eram da tradição judaica. Paulo foi anunciar o Evangelho aos pagãos. Paulo percorreu toda a região do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo. Fez 4 longas viagens. Imaginem isso mais de 2000 anos. Né? Imaginem isso 2000 anos atrás. Num barco, né? sem as facilidades de hoje, sem os motores de hoje, sem todo o conhecimento que se tem hoje. Imaginem Paulo, né? num barco muito simples, percorrendo todo o Mediterrâneo, percorrendo as cidades, toda a região do Mediterrâneo, levando o Evangelho a várias igrejas, a várias cidades, a várias comunidades, fundando pequenas igrejas, fundando pequenas comunidades. Né? Paulo se entregou imensamente à missão, né? Com todo o seu estudo, com toda a sua inteligência, com todo o seu conhecimento. Paulo se entregou à missão de levar o nome de Cristo, de levar a mensagem de Cristo, de levar a mensagem do Evangelho. Paulo, que depois também foi preso por conta da sua pregação, Paulo que foi preso e também sofreu o martírio. Homens muito diferentes, mas homens que foram fundamentais para a consolidação da igreja, para a edificação e consolidação da igreja. Homens que se tornaram referência para outros, para as comunidades, para outros discípulos e discípulas. Homens que se tornaram referência, né, pela fé que professaram, pela entrega, né, pela maneira como se entregaram à missão. Homens que se tornaram referência pela paixão que tiveram por Cristo e pela missão. Esses homens então se tornaram referências para toda a igreja, para a igreja de todos os tempos. São chamados as colunas da igreja, as 2 colunas que sustentam a igreja. A igreja faz a memória deles nesse domingo, agradecendo a Deus pela vida e pelo testemunho desses 2. E a igreja pede, né, que cada um de nós, que cada batizado, cada batizada, que cada um de nós, né, celebrando a memória desses apóstolos, que nós também possamos seguir o caminho que eles seguiram, que possamos também viver a fé, não só dizer eu creio, mas vivê-la de fato, né? Vivê-la no nosso dia a dia, com o nosso modo de ser, de agir, de pensar, vivê-la de fato, vivê-la na justiça segundo o coração de Deus, vivê-la na misericórdia, vivê-la na fraternidade, vivê-la no perdão, vivê-la na comunhão, na solidariedade, vivê-la, né? Viver a fé. Nós vamos ouvir agora mais uma canção, daí a gente vai para o intervalo e nós voltamos para o nosso bloco final. Você vai ouvir agora uma canção de uma banda católica mexicana, a banda Rezed. A canção fala de Pedro, se eu não me engano. A canção fala de Pedro. É uma canção bem bonita. Vamos ouvi-la e a gente volta depois. Por haber perseguido a la iglesia de Dios, por haber consentido a la muerte de tantos, por haber combatido a Jesús el Señor
y en la cárcel haber encerrado a los santos. No merezco yo el nombre de apóstol de Cristo, porque soy como un niño nacido a destiempo. Cuando en ruta a Damasco me tumbó el Señor, y su luz me cegó y su voz como un fuego me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No ves que das coces contra el aguijón? Y yo le contesto: ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. En Damasco Ananías, un hombre piadoso, a sanar mi ceguera el Señor lo mandó. Desde entonces soy Pablo, un humilde apóstol, y por gracia de Dios yo soy lo que soy. De Cristo el apóstol de todos los pueblos, insignificante siervo del Señor. Solo por su gracia, el último apóstol. Y por gracia de Dios, yo soy lo que soy. De Cristo el apóstol de todos los pueblos, insignificante siervo del Señor. El último apóstol, y por gracia de Dios yo soy lo que soy. Y no ha sido en vano la gracia de Dios que me ha trabajado más que en todos ellos. Solo por su gracia yo he dado más fruto, solo a Dios la gloria, yo nada merezco. Pues por gracia de Dios yo soy lo que soy. De Cristo el apóstol para todos los pueblos. Pues por gracia de Dios soy el último apóstol, insignificante siervo del Señor, insignificante siervo del Señor, siervo del Señor. Triunfo de Pedro para nos
céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. Ok. Eu falei errado. Vocês ouviram a banda mexicana Hesed com uma canção que é a história de São Paulo. A canção se chama Por Graça de Dios, Soy lo que soy. É isso. Por graça de Dios, soy lo que soy. Uma canção bem bonita, que faz aí um resumo da vida de Paulo, né? Bonita a letra, bonita a melodia, gostosa de ouvir e cantar. Depois acho que eu vou tentar pôr no meu Face os links dessas canções para vocês ouvirem depois, curtirem depois, ok? Aliás, aqui a gente mistura canções litúrgicas, canções da missa, com canções populares, né? Então vocês ouviram aí a banda Hesed, e vocês ouviram também o Frei Gilson com a canção Pescador de Homens. Acho que é isso, Pescador de Homens, né? E a gente vai encerrar. A gente começou o programa e encerra o programa com a marcha da igreja. Joaquim, tem comentários, Joaquim? Sim, padre. E o meu comentário... E o comentário do Joaquim? É muito bonita essa história de Paulo e Pedro, né, padre? História Fantástico. de Paulo toca a gente, né? Verdade, padre. É uma, assim... E a canção fala disso, né? Eu vou tocando a coragem que ele teve de se abrir a uma nova perspectiva. Sim. Sabe? Paulo, fantástico. Não que os outros apóstolos não sejam, mas pela posição que Paulo tinha, né? Também ele teve um belo exemplo do poder de Jesus Cristo, né? Sim. Opa, uma experiência que derrubou ele. Então esse é a pessoa certa que eu devo seguir. Mas O Padre Lázaro que hoje que é pároco hoje em Arthur Nogueira, o Padre Lázaro dizia assim, que o Paulo era aquele jogador bom, cujo técnico do outro time fala assim, não, eu preciso desse cara no meu time. Eu preciso desse cara jogando no meu time, né? E aí vai o Senhor Jesus e dá um jeito de trazê-lo pro outro time, né? Assim, Mas né? Paulo, na imponência dele, no orgulho e na arrogância dele, tem uma mudança aí. Eu acho bonito que a música fala disso, a música da banda Hesed fala disso, né? De tanto que rejeitou, permitiu a morte de tantos, a música lembra isso, né? Permitiu a morte de tantos, mas mudou. E como mudou? Então, se Paulo mudou, todos podemos, né, pai? Todos podemos, Joaquim. Só a gente se abrir a isso. Um pouco mais de humildade, um pouco mais de abertura. De fé, né? De Jesus mesmo. Muito bem. Ok. Então a gente vai ouvir agora a marcha da igreja, só que em francês, né? Mas vocês conhecem, como a gente ouviu lá no começo, né? A igreja que vem de todos os cantos, a igreja que vem de todos os lugares, a igreja que forma o corpo de Cristo. A igreja que marcha em direção a Cristo, marcha em direção ao céu. A igreja que marcha como corpo de Cristo, corpo místico, corpo santo. Um corpo que foi ali, né, construído e consolidado com a ajuda de Pedro e de Paulo. Aliás, nesse domingo, a igreja também celebra o dia do Papa, né, celebrando a memória desses apóstolos, celebrando a memória de Pedro. A igreja também celebra o dia do Papa. Então, nesse domingo, a igreja também reza por Francisco, pedindo para que Francisco tenha a força, a coragem, o ânimo e a sabedoria para conduzir a todos. Que Francisco tenha a força e assistência do Espírito Santo para levar adiante a obra e a mensagem de Jesus. A gente também reza por isso. Vamos ouvir então a marcha da igreja e nós encerramos por aqui. Eu e o Joaquim mais uma vez agradecemos. Obrigado pelo carinho.
nos campagnes et de nos cités. Nous marchons vers toi. De nos montagnes et de nos vallées. Nous marchons vers toi. De nos masures et de nos abris. Nous marchons vers toi. De nos usines et de nos bureaux. Nous marchons vers toi. Cité céleste, terre de demain. Gloire à toi, Église sainte, ô cité et baptisée, que tes fils en ton enceinte soient majorés, rassemblés. Groupés autour de nos pasteurs. Nous marchons vers toi. Unis dans une même foi, Nous marchons vers toi. armés de la force de Dieu, Nous marchons vers toi. remplis de l'esprit charité, Nous marchons vers toi. Cité céleste, terre de demain. Gloire à toi, Église sainte, ô cité et baptisée, que tes fils en ton enceinte soient majorés, rassemblés. peuple de Dieu tourné vers l'avenir, Nous marchons vers toi. peuple de Dieu luttant contre le mal, Nous marchons vers toi. semeur de joie, d'amour, de vérité, Nous marchons vers toi. pierre vivante du temple de Dieu. Nous marchons vers toi. Cité céleste, terre de demain. Gloire à toi, Église sainte, ô cité et baptisée, que tes fils en ton enceinte soient majorés, rassemblés. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação do Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém.